Olá, meu querido irmão, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Eu sou Sérgio Matias e o assunto deste vídeo é: existem católicos gays? O que a igreja diz a respeito da homossexualidade? Confira aí. Muitas pessoas se perguntam se a igreja não discrimina os seus filhos que têm tendências homossexuais. Algumas ainda dizem, olha, se a igreja defende os negros da discriminação racial, por que então não age da mesma forma com relação aos homossexuais? Deixa eu lhe dizer, na verdade, a igreja não discrimina os homossexuais, assim como não discrimina nenhum tipo de pessoa. É que, na verdade, para nós católicos, a sexualidade, quando falamos de sexualidade, nós tratamos isso como algo sagrado, assim como são as raças, porque Deus criou todas as raças e as raças são sagradas porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Ora, as raças negras, brancas, a parda, amarela, mestiça, não é? Todas elas são desejadas por Deus. E por isso são sagradas e não podem ser tocadas de forma negativa. E do mesmo modo acontece com a sexualidade humana. Ora, a complementariedade entre homem e mulher é algo querido e desejado por Deus. E por ser querido e desejado, Deus assim o criou. E nós podemos ver isso de maneira muito clara ao abrir as Sagradas Escrituras e dar, logo no início, do livro do Gênesis, uma boa leitura, e nós podemos constatar esse fato. E por isso, por ser sagrado, também não pode ser tocada de maneira negativa. Então a sexualidade humana trata-se igualmente de uma realidade sagrada. Por isso a igreja diz aos homossexuais que mudem sua conduta e o seu comportamento. Ora, não se assuste, porque na verdade a igreja faz esse mesmo apelo para todas as pessoas. Todos aqueles que são filhos da igreja recebem esse mesmo apelo. Precisam mudar a sua conduta e o seu comportamento. Nós precisamos buscar a santificação. Todos nós, independente de homossexuais ou de heterossexuais, todos os filhos da igreja são chamados à santidade. Veja, no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, a palavra de Deus nos diz que depois que João Batista foi preso, Jesus se dirige a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. Ou seja, é um apelo fundamental para todos os filhos da igreja, para todos os cristãos, independente da sua condição, da sua raça, da cor de sua pele, independente daquilo que ele carregue dentro de si, das suas tendências. Isso é um apelo que o próprio Cristo Jesus faz através da igreja para todos os seus filhos. Então nós temos que entender que o homem, acometido do pecado original, tocado, ferido pelo pecado original, carrega em si marcas. E a sexualidade humana também ferida da mesma forma, ela traz várias tendências destruidoras. Tendências como o adultério, a pornografia, a masturbação, enfim. Então todos os cristãos são chamados a conter a sua compulsão sexual e a canalizá-la de forma produtiva no amor. E o amor, por sua vez, se expressa das formas próprias que nós encontramos na igreja, seja no celibato, ou seja no matrimônio, que entre homem e mulher está aberto para a transmissão da vida. Por isso é loucura dizer que a igreja discrimina homossexuais. Não, ela não discrimina. O que a igreja prega para os homossexuais é o que ela prega e ensina para todos os católicos, indiscriminadamente, que o exercício da sexualidade só é possível dentro do matrimônio, que está aberto à fecundidade e à procriação, porque este é o projeto original de Deus desde o princípio da criação.
Por isso eu quero fazer um caminho com você aqui, lendo alguns trechos do Catecismo Católico e trabalhando alguns trechos das Sagradas Escrituras para compreendermos o que as Sagradas Escrituras e o que a doutrina da Igreja expressa no Catecismo fala a respeito da homossexualidade. Veja, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2357, nós podemos ler o seguinte: a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Essa é uma definição. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e também das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Apoiando-se nas Sagradas Escrituras, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. Veja, o Catecismo da Igreja Católica fala do ato homossexual. Aqui nós já podemos notar que existe uma diferenciação entre tendência e ato, mas nós vamos ver isso um pouco adiante. Agora eu quero trazer a você 5 trechos das Sagradas Escrituras que nos falam a respeito do homossexualismo, como a Bíblia encara, o que ela diz a respeito do homossexualismo. No livro do Levítico, no capítulo 18, versículo 22, a palavra de Deus nos diz: não te deitarás com um homem como te deitas com uma mulher, pois isso é uma abominação. No Levítico, no capítulo 20, versículo 13, está escrito que o homem que se deita com outro homem, como se esse fosse uma mulher, é perverso, e ambos cometem uma abominação, e o sangue deles cairá sobre si mesmos. São Paulo, no Novo Testamento, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 2, Romanos capítulo 1, versículo 26 e seguintes, diz que Deus entregou os pagãos às suas paixões. Suas mulheres, São Paulo escreve, mudaram as relações naturais, ou seja, as relações com homens, por relação contra a natureza. Ou seja, tiveram relações com outras mulheres. E São Paulo prossegue: igualmente os homens, deixando a relação natural com uma mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si a paga da sua aberração. Também São Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 seguinte, diz que: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, diz a palavra de Deus, porque nem os impúdicos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. E ainda, escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 9 a 11, São Paulo nos diz: sabemos que a lei não é destinada aos justos, mas aos iníquos e rebeldes, ímpios e pecadores, sacrílegos e profanadores, parricidas e matricidas, homicidas, impúdicos, pederastas, mercadores de escravos, mentirosos, perjuros e para tudo aquilo que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito que me foi confiado. Então, segundo esse parágrafo do Catecismo e essas perícopes das Sagradas Escrituras, a prática do homossexualismo são desordens no plano de Deus. A tendência de procurar a pessoa do mesmo sexo, ela tem raízes que a própria ciência ainda não compreende o que causa, além, é claro, das razões de ordem educacional e também ideológicas.
nós precisamos aqui separar as coisas, né? Diferenciar. Nós precisamos compreender que a tendência homossexual não é pecado. Não é? A tendência homossexual não é pecado. Mas as práticas dos atos sexuais gerados por essas tendências são pecados gravíssimos, porque são desordens, não é, que quebram inteiramente aquilo que Deus planejou para o ser humano. Duas pessoas do mesmo sexo se relacionando gera um conflito com a própria lei natural, pois um homem com um homem não podem gerar um filho. Deus criou dois sexos, não é? Diferentes exatamente para se completarem de forma mútua e gerarem uma vida nova. Então, precisamos separar. A tendência homossexual não é pecado, o pecado é o ato. Assim como as tendências que nós carregamos na nossa carne por conta do pecado original, elas não são o pecado em si, quando elas não se transformam em atos. Ou seja, quando nós vencemos as tendências e elas não se exteriorizam, não há o pecado em si. Ora, e o que fazer então se carrego comigo tendências? Qual é a resposta que nós podemos ter da igreja com relação a isso? Ainda no Catecismo, no parágrafo 2359, a igreja nos diz: as pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela força da oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Veja, a pessoa que tem tendências homossexuais, ela é chamada a viver a castidade, a buscar com todas as forças a viver uma vida de santidade. Eu sei que não é fácil, mas Deus derrama sobre a vida da pessoa as graças necessárias para que ela não caia e não saia daquilo que Deus tem planejado, daquilo que seja a vontade de Deus para ela. Veja, assim como Simão Cirineu ajudou Cristo a carregar a sua cruz no caminho ao Calvário, Cristo Jesus também ajudará a pessoas com essas tendências a carregar a sua própria cruz. Veja, nós não podemos entrar na onda do mundo. O mundo nos oferece caminhos diversos, coisas embaladas para presente que nos consumirão a nossa alma, e nós não podemos nos deixar enganar. Assim como aqueles que têm tendência homossexual não podem se deixar enganar pela cultura gay, porque existe uma cultura gay. Não se pode deixar enganar, e se contagiar pelas ideologias, mas tem que buscar em tudo viver a santidade. A palavra de Deus, a Eucaristia, a confissão, a oração, o Santo Terço, como nos diz o Catecismo, são alimentos e também um escudo para proteger a vida e a alma dessa pessoa nessa luta que ela trava com as suas tendências. São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, diz que todos nós pecamos e estamos privados da glória de Deus. O pecado original deixa em nós marcas grandes. E todos nós temos que lutar contra essas tendências. Paulo escreve exatamente isso quando ele diz que não faz o bem que quer, mas faz o mal que não quer. Existe uma luta desigual. E nós temos que nos agarrar com aquilo que é santo, com aquilo que santifica, para que nós possamos vencer. Os sacramentos são a forma mais preciosa que aquele que carrega tendências em si, seja as tendências da carne, seja as tendências homossexual aqui que estamos falando, devem se utilizar para vencer essa luta que muitas vezes é desigual. E alguém poderia dizer: olha, eu conheço pessoas
Homossexuais, o que eu posso fazer? Ora, a igreja, novamente, no catecismo, no parágrafo de número 2358, diz que um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Essa inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem, então, ser acolhidos com respeito, com compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas com tendências homossexuais devem ser orientadas a viver a castidade, viver a santidade. Não é? E aí eu volto no parágrafo 2359, quando diz: pelo autodomínio e pela vida constante de oração, pela orientação e pela ajuda dos outros, pela vida sacramental perfeita e de forma eficaz. Então, irmãos, assim como o coração da igreja está aberto para acolher os homossexuais, não é? Porque são filhos queridos de Deus, assim como todos nós, o nosso coração também deve estar. Nós temos que amá-los, respeitá-los, não é? Porque isso é uma atitude natural para todo cristão, para todo católico. Nós não podemos alimentar nenhuma forma de preconceito com essas pessoas, porque são filhos prediletos de Deus, assim como também nós o somos. Ou seja, nós somos irmãos. Não há por que criar, não é? Ou levantar muros diante de situações. Eu conheço alguém que é homossexual e eu sou um católico devoto, então eu vou me afastar dessa pessoa. Não. Deus me dá, não é, a graça, não é, de conhecê-lo para que eu possa amá-lo, para que eu possa ajudá-lo também no processo de caminhada. Não é mudar, não é adequar, é viver, não é se render à vida santa e à vida de castidade. E isso só vem com muita ajuda, orientação e muita oração. Então é nosso dever, não é, ajudar esses irmãos a seguirem o seu caminho e carregando a cruz que lhes foi colocada sobre os ombros por causa de suas tendências. Então é isso, a igreja não discrimina. E nós também não devemos ter nenhum tipo de atitude discriminatória com relação a pessoas com tendências homossexuais, não é? Mas eu não vou encerrar esse assunto aqui. É assunto para mais vídeos. Nós vamos falar sobre os documentos da Congregação para a Doutrina da Fé do ano de 2003, que fala muito a respeito dessas questões de homossexualidade, como tratar, como a igreja se posiciona diante do Estado, não é? E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever em nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixe seu comentário aqui embaixo, não é? Logo depois da descrição, não é? E nós nos encontramos muito em breve em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe e até mais.